Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para transmitir a palavra do Senhor através desse vídeo, pedindo que o Senhor os alcance, que esta mensagem deste dia venha produzir fé, graça na vida de cada um de vocês. Hoje, mais uma vez, teremos uma das lições da nossa escola bíblica dominical. E vamos falar hoje na lição dos nossos adolescentes e também dos adultos. E sempre estando do meu lado, a minha companheira, minha amada esposa, que hoje terá uma grande participação na lição dos nossos adolescentes. Amém. A paz do Senhor a toda a família, em especial aos adolescentes, né, que estarão aí nos assistindo. E nós vamos falar da lição 10, que fala como título Os Insensatos Filhos de Eli. Maravilhosa lição. Posso conseguir? Vamos lá. Deixa eu só falar aqui o tema aqui, ó. Os insensatos filhos de Eli. Se tem uma coisa que todo papai sabe falar, é do filho. E pai sempre fala a verdade, coisa boa, não é? Só que a Bíblia vai nos revelar algo interessante para o nosso conhecimento, de maneira que nós podemos tirar grandes proveitos no ensinamento, na educação, no caráter dos filhos de Eli, né? E o versículo-chave, só para a gente ter a base bíblica, está em Eclesiastes 7:25, que diz: E eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e adquirir e buscar sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários. Eclesiastes 7:22. Vai ser o tema, né, chave para a meditação de hoje. Com você, irmã Simone, vamos lá. Bom, então para começar, já que nós vamos falar sobre insensatez, né, que é os insensatos filhos de Davi, então de Eli, a gente procurando no dicionário, nós vamos entender que insensato quer dizer alguém que age fora da sua razão, do seu sentido, fazendo loucuras, né, sendo uma pessoa doida, né, que não deixa de ser o que os filhos de Eli, que Ofni e Finéias cometeram. Então a gente vai ver aqui que aqui diz que a negligência com o serviço de Deus, ela acarreta sérias consequências. E acarreta sim. Olha, então nós vamos entender quem era Eli, apesar de que era o pai de Ofni e Finéias, mas ele era um sacerdote do coração bondoso. Ele era um ancião. Então, assim, às vezes você, adolescente, que sempre ouve essa palavra aí, ancião, e fica, gente, ancião é uma pessoa já mesmo de idade, tá? Então, ele era de uma certa idade, já bem velhinho, tá? E ele tinha esses dois filhos dele, que ia suceder, né, a função dele de sacerdote. E ele era um sacerdote, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, só que os filhos de Eli, eles não tinham temor ou reverência, nem reverência à santidade de Deus, às coisas de Deus, né? E aí deixa eu explicar para você. Talvez você tenha ouvido essa palavra temor, que significa medo. Aí fica assim, poxa, mas eu ter medo de Deus era para eu me aproximar de Deus. Mas se você for buscar mesmo no dicionário, você vai ver que o temor, ele quer dizer um medo de errar com alguém respeitoso, alguém digno de respeito, de ser honrado. Ou seja, o medo, nós temos que ter esse temor, ou seja, medo de errar, de pecar contra o Senhor. E Ofni e Finéias, eles não tinham nenhum medo, não tinha mais esse temor ao Senhor. Tanto é que o Senhor ficou tão aborrecido com eles que chamou eles de filhos de Belial, ou seja, filhos de Satanás. Você já imaginou próprio Deus, de repente, chamar você, filha de Satanás, ou filho de Satanás? Parece uma palavra dura, né? Mas olha, existem
pessoas que têm a coragem de cometer negligências, erros ou essa falta de temor que nós falamos aqui, não tem mais medo de errar contra o Senhor. E, por exemplo, eles vão ali, adolescentes, né, tá naquela fase de receber vários convitezinhos dos seus colegas, dos seus amigos, da escola, de onde você mora. E aí, pessoas não crentes, às vezes que vocês têm aí por perto de vocês, vamos ali comigo, vai ter uma festinha ali, e a gente, né, pode fazer isso ou aquilo. Pode beber. Aí você pode beber, imagina, nada a ver, isso é normal, é comum. E depois de tanto você conviver com essas pessoas e ouvir isso, você começa a achar que realmente não tem problema nenhum. Né? E aí você vai sendo negligente e vai começando a participar disso, né? E aí você vai lá, veste aquele tipo de roupa que não agrada ao Senhor, que vai participar desses, não sei lá, baile funk, eu tô falando desse tipo, tá? E aí, usa seu corpo, que muitas vezes você participa ali daquelas danças na igreja, que são grupos de gestos, né, que nós falamos, usa ali para glorificar a Satanás, ao mundo, e depois está na igreja fazendo isso. A mesma boca que louva ao Senhor, ela tá ali cantando, jubilando aquelas músicas ali, que você sabe que tem uma linguagem muito pervertida, né, que não agrada ao Senhor. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Você, adolescente, jovem adolescente que está aí me ouvindo, me assistindo, você teria coragem de ser assim lá fora, então, participando, né, dessas coisas que não agradam ao Senhor e depois participar das coisas da igreja? Se você, porventura, faz esse tipo de coisa, o que passa pela sua cabeça? Se você não se importar com isso, ou falar, minha parte eu tô fazendo, pelo menos eu fui lá uma vez por semana, cantei e tudo, agora eu vou estar praticando disso e disso. Se você não tiver temor algum ao Senhor e continuar fazendo esse tipo de coisa, você está agindo então como os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles eram assim, né? Eles vulgarizavam os cultos e os sacrifícios ali que o povo iam lá oferecer pelos seus pecados, pelos seus erros. Então eles, como sacerdotes, eles tinham a função de apresentar aquele sacrifício ao Senhor, né? Então assim, se eles estavam eles mesmos vulgarizando isso, o que mais que o povo não podia esperar deles? Então aquilo já estava chegando assim ao povo como falatório, as pessoas já estavam falando e o Senhor estava ficando aborrecido. Olha só, para eles aqui diz assim, o santo e o profano, as coisas certas ou erradas, eram tudo iguais, né? Não tinha diferença nenhuma. Isso, e o que acontece? Eli, que era o pai deles, eles poderiam ter aplicado umas medidas assim mais severas, né? Uns ensinamentos assim mais endurecidos para eles, ter feito, na verdade, uma correção mais severa com eles, entendeu? Mas ele ensinou só de palavras, né? Olha, não faça isso, que isso é errado, você não deve fazer isso. Mas se você continua fazendo, se você, né, continua errando, é normal que os seus pais tentem te corrigir de uma forma que chama mais a sua atenção. E quando os seus pais fizerem isso, tá? De acordo, né, aqui com a palavra, então assim, atente, né, para os seus pais. Os conselhos, né? Os conselhos, porque assim, até a própria Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem o ama. Então, os seus pais estão te corrigindo porque quer te ver você da melhor forma possível, nos caminhos do Senhor, né, andando em boas companhias. Aí talvez você fique pensando, mas os meus pais não me entendem, eu não vou ser como fulano, né? Tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, não esteja, na verdade,
más companhias, né? Você é separado de Deus. Eu quero ler aqui, ó, para você, em Provérbios 15:20, fala assim, ó. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato, ou seja, que age com loucura, despreza sua mãe. Então, que você, como um cristão, tá? Atente para os ensinamentos dos seus pais. Com certeza eles vão ensinar coisas para vocês que querem o melhor para vocês. E tenham temor ao Senhor. Não ajam de qualquer forma, porque o Senhor está nos vendo, tá bom? Aí eu deixo só uma pergunta para você, jovem, você, adolescente. O que você está fazendo? Está agradando o coração do seu pai, da sua mãe? Ou será se seu pai e sua mãe gostaria que você mudasse as suas atitudes para fazer eles felizes, né? Pense bem nisso. Vamos continuar. Olha, aqui na nossa lição, na lição de vocês, dizem assim também, ó, diz assim, ó, que além de tudo isso, eles eram glutões. O que seriam glutões? Vem de glutonaria. A Bíblia fala sobre isso. Nós não devemos ser... Glutonaria vem de guloso. Pessoa que tem golodices. Comer além do que você possa suportar. E eu já ouvi que há uma diferença, assim, de você estar com fome e estar com vontade, né? Às vezes a gente está com vontade porque sentir um cheirinho, coisa assim, tem vontade de comer certas coisas, mas às vezes a gente nem tá com fome e às vezes acaba pegando mais e mais e mais. Mas aqui, o que na Bíblia está dizendo que eles eram glutões, porque eles não estavam respeitando o sacrifício que as pessoas traziam na casa do Senhor em prol dos seus pecados. E ali o Senhor falava assim, olha, tem uma parte na hora do sacrifício que é para mim, e a outra parte vocês podem tirar para vocês se alimentarem, que é jus, né? Desse sacrifício, né? Do serviço de vocês também, né? Porque eles eram separados para isso. Só que eles chegavam lá e eles queriam pegar o melhor para eles antes até mesmo de ser oferecido ao Senhor. Eles falavam, chegavam, a Bíblia até detalha, diz que eles chegavam lá com um garfo de 3 pontas e queriam pegar lá na hora do cozimento a carne e queriam escolher o que era melhor para eles. E olha, a Bíblia diz que algumas pessoas até imploravam para eles, não pega agora não, deixa depois, deixa meu sacrifício chegar até o Senhor. E ali as pessoas que eram enviados por eles, Neófine e Finéias, chegavam e falavam assim, olha, se vocês não acatarem o que a gente está falando, nós vamos até retirar vocês daqui, tá? Então eles tinham que ficar daquele jeito, vendo que o sacrifício que eles trouxeram ao Senhor estava sendo retirado por aquelas pessoas, fora outras coisas que eles cometeram, que depois vocês podem ler aqui a partir de 1 Samuel, que aí vocês vão entender direitinho. E olha só, Deus rejeitou Eli e seus filhos, quer dizer, rejeitou o pai e os seus filhos. Ou seja, se os seus pais, ou quando os seus pais corrigirem vocês, não aborreça os seus pais, porque eles vão ser cobrados um dia diante do Senhor da responsabilidade, né, que eles têm com vocês. Então, o Senhor rejeitou, olha só, o Senhor rejeitou então ali Eli e os seus filhos, quer dizer, vocês não vão mais ser sacerdotes da minha casa, eu não quero vocês aqui. Deus não estava aceitando mais o sacrifício que eles faziam ao Senhor, né? Não tinha mais resposta, porque uma das coisas que Deus pedia que no sacrifício era feito era que a gordura fosse queimada para o Senhor, para ter aquele cheiro de churrasco, aquela fumaça subir. Então Deus aceitava isso. E quando no sacrifício não tinha mais esse tipo de cheiro de alimento no altar, como Deus havia solicitado, Deus começou a rejeitar a oração, rejeitar a resposta, né? Deus não respondia mais. Então é desse jeito que acontece na vida de muita gente, porque o sacrifício que é para oferecer ao Senhor tira para desviar outras coisas, além de viver uma vida como os filhos de Eli estavam vivendo.
E eles foram rejeitados, então, por não honrar a Deus. Então, eles não estavam nem aí, né? Então, assim, Deus, ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós devemos ter temor a ele, medo de pecar contra o Senhor, né? Então, aqui diz assim, ó, ainda hoje, eles servem de referência para nós, e não é verdade? Como uma família que pagou um alto preço pela desobediência e negligência com o serviço de Deus. Olha para você ver, uma família ali que não honrou o Senhor, tinha tudo para prosseguir, né? Aí ali, como já estava um ancião velhinho, certamente quando ele morresse, os filhos iam prosseguir, né, ali no trabalho do Senhor, como sacerdotes, porque eles estavam sendo ensinados ali na casa do Senhor. Mas o Senhor já tinha rejeitado eles. E olha só, aqui diz assim, e se aqueles jovens tivessem respeitado o seu pai e obedecido os mandamentos do Senhor, com certeza suas histórias teriam sido diferentes. Mas isso tudo trouxe então uma maldição. Olha só. Além do Senhor ter rejeitado eles, ainda trouxe uma maldição na vida deles. Vamos ver então que maldição foi essa que veio sobre a vida deles? Engraçado que se a gente for mais aprofunda, a gente vê que o Senhor estava honrando ali um mandamento que foi feito desde Moisés, que o povo dele ali, que obedecesse, servisse, continuasse servindo ao Senhor, eles teriam longas vidas, vida longa. Vida longa, tá? Eles viveriam até bem velhinhos. E olha só, houve uma maldição na família deles. Foi quebrado, então, através da desobediência deles, né? Da negligência com o trabalho do Senhor. Aí aqui em 1 Samuel 2:33 fala assim, ó. O homem, porém, que eu te não desarraigar, ou seja, que não sair da terra, morrer, né? Do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Ou seja, e os que então conseguirem chegar a uma idade um pouquinho mais, eles não iam viver tão felizes assim, eles iam ficar tristes. Eram pessoas assim que, sei lá, ia acontecer coisas assim e que eles entristeceriam, né? E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. O que seria essa idade varonil? Muito jovem. É quando eles forem jovens. Então, assim, quando eles chegassem na idade adulta. Eu acho que a idade adulta da Bíblia, ela às vezes nos dá a entender que seria ali a partir dos 40 anos, porque eles viviam mais, a contagem era diferente, mas assim, talvez seriam mais ou menos essa idade. Então, assim, eles morriam muito jovens, né? Então, essa aliança, digamos assim, foi quebrada nesse momento quando ele fracassou em disciplina, de ensinamento, da correção com seus filhos, e o Senhor os rejeitou, né? E os irmãos morreram no mesmo dia, olha só, e depois aconteceu isso, da morte deles. Eles morreram no mesmo dia, os dois irmãos, Ofni e Finéias. Eli, então, que era o pai deles, morreu também, quando ele soube da notícia da derrota de Israel contra os filisteus. E aí, quando morreram os dois filhos dele, aí o pessoal lá, os filisteus que estavam ali, né, na luta contra o povo de Israel, eles aproveitaram e levaram a arca do Senhor, né, e foram levados pelos inimigos do Senhor, né, que a arca representa, então, a presença de Deus. E aí, quando ele soube de tudo isso, ele então caiu da cadeira que ele estava sentado, né? A Bíblia conta que ele quebrou o pescoço, né? Ele caiu porque ele já era pesado e também já tinha idade, né? E aí morreu. Então imagina a tragédia num dia só que aconteceu, por toda a consequência da negligência com as coisas do Senhor. Aí fala assim, ó, além disso, nunca mais os seus descendentes chegaram à idade avançada, como diz o Senhor, que eu falei aqui, né?
por meio do profeta. Amém? Eu quero ler aqui para vocês que fala assim, ó, os filhos de Eli, porém, comiam das carnes antes mesmo de ser sacrificada ao Senhor. Aliás, isso aqui eu já tinha te falado adiantado, tá? Porque eu tinha separado aqui. Então, já estou finalizando aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês, que fala assim, ó, como você, então, depois de ter ouvido tudo isso, visto a consequência que gerou a desobediência dos filhos de Eli, como você tem buscado a intimidade com Deus? Você tem buscado, assim, a presença do Senhor na oração, estar mais presente nos trabalhos, assim, da igreja? Você tem lido a palavra do Senhor? Ou você tem também procurado ler livros que traz uma edificação espiritual na sua vida, que acrescenta? O que você tem enchendo o teu coração, né? Você tem buscado isso? Reflita, tá bom? Então, a outra coisa que eu queria lembrar para vocês é, quando vocês são obedientes aos seus pais, automaticamente vocês são obedientes ao Senhor, bom? Finalizando também, ó, aqui está dizendo na revista de vocês, como tem tratado os seus pais e as coisas de Deus, a fim de que possam consertar possíveis erros. Hein? Como é que vocês estão tratando os pais de vocês quando eles tentam corrigir vocês dos erros, ou assim, corrigindo vocês para que vocês continuem ali nos caminhos do Senhor? Vocês estão assim com grosseria com eles, respondendo que não, eu não vou, eu vou sair do grupo dos adolescentes, eu não vou mais participar da escola bíblica dominical, eu quero dormir até mais tarde, eu vou para casa da amiga, eu tenho esse compromisso. Como é que você está lidando com isso? Tá? Então, eu finalizo, tá? Desejando que você tenha entendido essas consequências da negligência, a falta de temor, né? Que esses dois filhos, Ofni e Finéia, né? Dois filhos de Eli, eles cometeram, né? Foram rejeitados por Deus, foram amaldiçoados, até mesmo a sua descendência, que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? Mas por conta dos erros deles. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, Simone. Essa passagem é uma passagem muito maravilhosa. A gente aprende muito a ensinar os nossos filhos. Às vezes a gente, por ser pai, acaba aquele negócio, deixa pra lá, não é assim mesmo. Procure saber de verdade, chame a atenção, corrija os filhos. Filhos, ouve o conselho dos pais para que vossos dias sejam prolongados na terra. Que Deus abençoe ricamente. Olhando agora para a lição dos nossos adultos, a lição de número 10, tem um tema assim, ó, rendendo graças ao Senhor. A lição fala de gratidão. Gratidão. E eu começo perguntando você, o que você fez hoje quando abriu seus olhos, né? E você acordou? O que você fez? Qual foi a sua primeira atitude hoje? Foi agradecer a Deus pela noite? Foi agradecer a Deus por estar vivo? Foi agradecer a Deus por mais um dia? Ou foi pegar o celular e ver as primeiras mensagens? Pense bem. Às vezes a gente esquece muito, muito mesmo de agradecer a Deus. E o salmo que o comentarista da lição traz para a gente, é o Salmo 118, né? Estudar tudo no Salmo 18. E o primeiro versículo que ele diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ou seja, a sua bondade é para sempre. Em outras passagens, seguinte, que a bondade do Senhor estende de geração em geração. Mas uma das coisas que mais dói para qualquer pessoa é quando você faz tanto de bom para alguém e alguém se torna ingrato com você. Se nós sentimos esse mal da ingratidão de alguém que está próximo, alguém que você fez o bem, alguém que você cuidou, que você se aproximou, que você fez tudo por aquela pessoa, e no momento aquela pessoa faz uma ingratidão com você, nunca te agradece por tudo que você fez com ele,
Causa decepção. E você imagine Deus. Quantas vezes nós temos agradecido a Deus por tudo? Muita gente não agradece ao Senhor por nada, nem pela comida, nem pela saúde, nem por estar vivo. Nós temos que aprender a saber agradecer ao Senhor por tudo mesmo. Ele fala aqui o seguinte, esse salmo é um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando e benignidade, resultado dos livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Como você levasse o Senhor e disse, Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado pela saúde, obrigado pelo emprego, Senhor, obrigado pelo desemprego, obrigado por estar aqui, mas tudo é permissão do Senhor, tudo é permissão do Senhor. Ele fala aqui uma coisa interessante, o louvor conduz regularmente a ação de graça, O louvor conduz regularmente a ação de graça. Tem pessoas que nunca procuraram louvar o Senhor e agradecer Ele por nada. O louvor expressa essa gratidão, expressa esse momento. Esse louvor aqui, quando a gente está mencionando, não quer dizer que é só em cântico também. Não. Tem várias formas que você pode louvar o Senhor. Você pode louvar em agradecer, louvar com suas ofertas. Isso. Você pode louvar ao Senhor dedicando na obra do Senhor. Então, assim, que tipo de louvor, você está trazendo ao Senhor? E ele fala também que isso, a bondade, ele faz parte do caráter de Deus. E nós já temos ouvido bastante vezes o pastor João falar um pouquinho sobre o caráter de Deus. Quem lembra disso? O decreto de Deus, o caráter de Deus. E você já tem visto ele falar muito sobre um dos caráteres de Deus, é a bondade de Deus, não é assim? É isso mesmo. Deus é bom por natureza e por bom que o faz. Olha, para pensar, na verdade, a Terra, nós já temos, a ciência já prova, diz, a Bíblia já mostrava que a Terra ela é redonda, não é verdade? A maior parte da Terra ela é composta por água. Se nós colocarmos em algo assim, suspenso, cairia tudo. Mas a Bíblia diz que Deus sustenta a terra em suas mãos e colhe na palma das suas mãos todas as águas que há no oceano. Para ver se isso não é bondade de Deus. Por que Deus não faz isso? Dele a também, sua grandeza. Então faz parte do seu caráter, de ser bom. Faz parte como o pastor João diz, da sua, como é que é? Dos decretos de Deus. Dos seus decretos, Dos seus decretos. Então, irmãos, é isso que temos falado para os irmãos. Que o Senhor venha abençoar fortemente a vida de cada um dos irmãos, que os irmãos fiquem firmes e constantes, inabaláveis no caminho do Senhor. Faremos a conclusão. O Salmo 118 constrói ao servo do Senhor uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos benefícios, mas pela sua própria natureza. Por ser Deus, devemos dar toda a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, por estes momentos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada vida de cada um dos teus filhos, que ouvindo esta mensagem, produza, Senhor Jesus, a vida eterna, Jesus, na vida de cada um.
dando saúde, graça e abençoando a todos os dias, Senhor, a cada momento. Em nome do Senhor, te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, hoje e para sempre. Fica esta mensagem. Amém. Deus abençoe você.